Terça-feira, 14 de julho, decidi externalizar uma parte de minha rotina para vocês. Todos os dias, enquanto jornalista, começo o dia me informando, vendo o que vai ser notícia neste dia para estar pronto, preparado, para ver pautas e por aí vai. Acredito que é um processo positivo para mim e com certeza eu externalizar, conversar com vocês sobre isso também vai ser. Então vamos começar nós dois, o dia bem informado, pronto para o que vai estar acontecendo, que vai ser notícia útil. Em especial, minha gente, uma operação ontem do GAECO, o Ministério Público, chegou na Prefeitura de Salvador. Dois principais nomes já podemos citar, em especial o vereador Gordinho da Favela, também o secretário das prefeituras bairros da nossa gestão municipal. Então, uma operação que bate na porta da prefeitura em ano eleitoral, algo que torna tudo muito mais tenso. A gente sabe, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou esse afastamento imediato, tanto do secretário de Articulação Comunitária, o Luciano Sandes, também do vereador Gordinho da Favela, do PP. Lembrando, Gordinho da Favela já estava afastado de seu cargo. Ele se afastou para ser pré-candidato a deputado estadual, assim como a legislação exige a legislação eleitoral. Então ele se afastou, já não estava mais na Câmara, mas sim, ele é vereador aqui da capital baiana, vereador da base. Conversei inclusive com os vereadores, quando começou a sair as informações de que teria tido uma operação, comecei a conversar, procurar as fontes, falaram, não, eu estive com o prefeito Bruno Reis, ele me pareceu estar tranquilo. Enfim, neste primeiro momento, essa foi a reação do prefeito de Salvador. Mas claro que é um caso grave, viu? Porque envolve fraude em licitação, aquele combo que a gente já conhece quando vem o Ministério Público bater na porta dos governantes, das autoridades. Fraude em licitação, peculato e lavagem de dinheiro. Aquele combo que é com certeza a se recriminar, não tenha dúvida disso. De acordo com a decisão da juíza Marta Carneiro, que afastou tanto o vereador quanto também o secretário, na noite da segunda-feira foram decretadas suspensões e afastamento de ambos durante as investigações. A decisão destacou que, embora seja vereador, ele atuaria como gestor de fato dos interesses do núcleo empresarial na SEMAN. Já Luciano Ricardo Gomes Sandes, que é o secretário das prefeituras bairros, foi apontado a demissão do cargo de Secretaria de Manutenção da Cidade, a SEMAN, e de qualquer outra função pública. O afastamento foi considerado indispensável por ele ser o ordenador de despesas da pasta, onde acontecem essas supostas fraudes. A Prefeitura de Salvador também se manifestou, viu? Afirmou que vai cumprir com todas as determinações da Justiça e que segue acompanhando este caso. Ainda na política, o secretário Bruno Monteiro, secretário de Cultura da Bahia, se afastou do cargo também, só que neste caso para administrar a comunicação do pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues. Ele já atuou nessa mesma posição nas últimas eleições. Em 2022, ele também esteve nessa articulação da comunicação, segue à frente desta função. Lembrando que Bruno Monteiro foi secretário de Cultura durante toda a gestão, é considerado um nome posto ali de confiança pelo ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Então, desde então, ele tem esse pilar importante, esse peso, essa grande ajuda a se manter no cargo, porque ventos não faltaram para tentar derrubar ele. Inclusive, dado momento, até questionei ele sobre a possibilidade de ter um fogo amigo, o que nos bastidores é entendido assim. Muitos nomes do próprio Partido dos Trabalhadores não o queriam, e uma das críticas que a classe artística também entoava era claro, ele não ser aqui da Bahia. A cultura fala muito, né, sobre as nossas origens, sobre as nossas raízes, e ele ser do sul do país. Isso gerava, assim, debates, dentre outras questões que vinham gerando debates, como a falta de diálogo com a classe, mas fato é, ele com esse peso de Jacques Wagner o apoiando, sendo seu fiador e também de seu trabalho, enfim, por aí vai, se manteve no cargo durante toda a gestão e agora volta a ser o articulador da comunicação. No seu lugar fica Nádia Estrela Soares, que é um dos nomes de sua pasta. Então, uma mudança esperada já nesse período pré-eleitoral. Mas vamos sair daqui da Bahia, vamos viajar um pouco, falar do que está acontecendo no mundo, gente.
petróleo tem nova alta. Nós estamos acompanhando, né, minha gente, esse debate dia após dia do petróleo, e é uma questão mundial, um debate muito grande que bate diretamente no nosso bolso, né? É complicado. Infelizmente, a gente fica refém de decisões de pessoas que a gente olha assim e fala: meu Deus, que maluquice é essa que está acontecendo no mundo? São as nossas autoridades, e as autoridades só existem que a gente também permite, a gente quer. Eles são votados, eles são colocados nessas posições, né? Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira e atingiram o maior nível em 4 semanas. A gente vinha acompanhando uma queda nos últimos tempos, vinha comemorando, inclusive, mas a realidade vai mudando. Inclusive, o presidente Lula se manifestou nas últimas semanas, fez uma medida, ele vinha reduzindo os incentivos à área e decidiu, então, voltar atrás diante dessas novas falas e tensões. Qual é a questão de agora? O Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos e Irã voltaram a entrar em debate sobre essa questão. O mercado teme que o conflito prejudique o transporte de petróleo pelo estreito, uma das principais rotas, 20% do petróleo mundial, até esse conflito passava nesta região. E o presidente Donald Trump quer passar a cobrar uma taxa para que o petróleo passe ali na região. 4,48% de alta para o preço do barril do petróleo, chegando a $87. É o maior nível desde o dia 12 de julho. Então, provavelmente, esse valor, infelizmente, vai ser repassado para as nossas bombas. Vamos voltar àquela celeuma, né? Mas que, infelizmente, a gente está acostumado. Desde quando o presidente Donald Trump reassumiu o cargo, voltou com suas investidas, muitas vezes imprevisíveis, a gente vem acompanhando isso, né? Então, é uma tensão que o mundo vive, mas que ganhou força com a guerra do Irã, e em especial agora com essa nova fala. Há uma expectativa, inclusive, de diplomatas que eu vi ao longo do dia, de que essas falas de Donald Trump não passem a funcionar de fato. A gente acompanhou muitas vezes isso, né? Tem aqui a MAGA, né? Que Trump sempre arrega, como tem sido dito no jargão lá nos Estados Unidos. A gente espera que ele recue, que o diálogo aconteça, como a gente já viu outras vezes, não necessariamente o diálogo, mas essa pressão em cima dele, e que os efeitos não sejam sentidos tão fortemente em nossas bombas. Mas aqui na Bahia, a Selen, que administra a refinaria de Mataripe, foi vendida, e desde então os preços internacionais, a Bahia tem um dos principais preços da gasolina, do etanol e por aí vai, por conta dessa volatilidade. Então, quando já altera por uma fala ou outra, a gente já normalmente sente aqui nos nossos bolsos. Em outros estados, essa realidade não é tão automática. Algumas refinarias, quando é de governo, conseguem administrar pelo menos um pouco essas tensões para quando de fato acontecer aí uma taxa, por exemplo, extra ou qualquer coisa do tipo, aí realmente não tem como não repassar, até porque a função não é eminentemente segurar os gastos e dar muitos prejuízos ao governo. Isso daí também não é saudável, a gente já acompanhou na história política recente e econômica também. Falando em tensões, falando em petróleo, os caminhoneiros estão mobilizados, viu? O principal articulador da categoria, Chorão, ele veio a público dizer que os caminhoneiros estão em greve e só vão voltar a parar suas articulações quando for pautado a medida provisória da categoria, a MP do frete. O que aconteceu? Há 120 dias atrás, os caminhoneiros fizeram mobilização também, pelo menos ensaiaram essa mobilização, e o governo Lula falou: olha, segura aí, nós vamos fazer um MP. Já que o nosso Congresso Nacional não está pautando a causa de vocês, nós vamos fazer um MP com a medida provisória, ela já passa a valer imediatamente, mas como todo MP tem validade de apenas 120 dias. Se o Congresso aprovar, vira lei. Se não aprovar, cai. Nada que eu coloquei que valeu nesses 120 dias continuará acontecendo. E é isso que está acontecendo, minha gente. Há 120 dias atrás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez essa MP do frete com os pedidos da categoria, e que vinha justamente esses pedidos ganharam força após a alta do diesel, a alta do petróleo. Então, há 120 dias atrás, a gente vinha conversando muito sobre questões como essas, que a gente volta a falar do Estreito de Hormuz, e agora não intrinsecamente nós estamos debatendo por conta dessa questão do Estreito, mas o peso do
da alta do petróleo, que é um cenário que a gente já vem acompanhando há um tempo, segue sendo um dos fatores, mas o principal são essas questões do frete, ou seja, o quanto é repassado, o quanto é pago para os caminhoneiros. São atualizações nessa tabela. O Chorão anunciou greve, mas tem uma perspectiva de que, se for aprovado, a greve dos caminhoneiros, a paralisação, não vai acontecer. O que está dependendo? Está dependendo de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pautar isso. Ele não pautou nesses 120 dias, tem até quinta-feira para fazer isso. Só que não adianta só pautar, tem também que aproveitar a segunda categoria, aprovar a segunda categoria, o que não tem perspectiva até então. O governo diz que vai junto com a pauta. Agora, e a oposição? Porque o governo não tem maioria. E a oposição vai como? E a articulação com o Centrão vai ser como? Tem até quinta-feira para decidir isso. Sendo que nossas autoridades, nossos políticos estão em clima de férias. Estão aproveitando a Copa do Mundo. Então nós não temos tantas perspectivas de que de fato vai ser sim aprovado. Então até quinta-feira a gente vai acompanhar com cuidado, com cautela, com atenção sobre este caso. Mas vamos seguir, que nós temos informações aqui de Salvador também. A gestora de um abrigo para idosos, identificado como Roseli Santos, foi presa nesta segunda-feira em uma operação que resultou no fechamento definitivo do lar de idosos Irmã Elizabeth, no Lago de Roma, aqui em Salvador. Então é mais um caso de maltratos a idosos, segundo a operação, né, segundo o Ministério Público da Bahia, condições de insalubres que estavam no local, prontuários perdidos, prontuários, anotações irregulares e por aí vai. A gente tem que conversar cada vez mais quando a gente vê notícias que não são aleatórias, notícias que não são incomuns no nosso dia a dia, de lar de idosos fechados, de maus tratos, de prisões a responsáveis, a gestores relacionados a lar de idosos. Muitas vezes os idosos são esquecidos, abandonados diante das dinâmicas sociais que aí estão presentes e que gestores muitas vezes se aproveitam dessa situação, têm esse dinheiro, mas não tem esse retorno para aqueles que estão lá, nesses lugares de permanência. A última vida, né, a última fase da nossa vida tem que ser com dignidade, assim como todas as etapas, mas é um grupo muito vulnerável que a gente ainda debate pouco. Precisamos falar cada vez mais sobre isso, né? Ministério Público e Família tentaram impedir a soltura de atirador baiano. Vamos lembrar daquele caso, né, minha gente? Tá chamando a atenção. O ex-estudante de medicina Matheus da Costa Meira, de 51 anos, foi visto circulando no Shopping Bar. Ele já cumpriu sua pena. Ele estava internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Salvador, mas foi então retirado desse hospital, entendido que ele já estava apto a voltar para a sociedade. Só que isso daí tem gerado uma repercussão muito grande desde quando ele foi visto no Shopping Bar. Lembrando que Matheus foi o atirador de uma chacina em São Paulo, no Morumbi Shopping, e que chamou a atenção por ele estar de novo no shopping, só que agora é o Shopping Bar. Claro que ele está livre, ele pode andar por onde ele quiser, só que o que chama também esses clamores da sociedade é de que a própria família não queria ele solto. O Ministério Público questionou também a soltura dele e principalmente o fato de não ter junto laudos que embasassem essa soltura dele. O Shopping Barra também se manifestou, o centro comercial, quando ele foi visto na última semana. O shopping disse que atua com rigor em termos de segurança. Qualquer situação vai ser sim observada com muita atenção pelo centro comercial. Assim a gente espera, né? Todos nós sabemos que quem cumpre as suas punições pode ser sim ressocializado, mas e os laudos? Cadê? A função da segurança das prisões, por aí vai, é a gente poder debater melhor sobre essas questões e conseguir, muitas vezes, ressocializar. O objetivo é esse. Mas quando a gente não vê laudos, pontos técnicos que embasam, a gente volta para aquele clamor de insegurança, algo que a gente já tanto tem, né, no nosso dia a dia. Triste, mas a gente vai seguir acompanhando esse caso na torcida de que o melhor aconteça, com certeza. Tanto na vida de Matheus, quanto também na segurança e na sensação, principalmente, de segurança da nossa sociedade. Trabalho análogo à escravidão, minha gente. Mais uma vez a gente está noticiando sobre isso, viu?
26 trabalhadores são resgatados, realizando trabalho análogo à escravidão aqui na Bahia. Eles receberão 500 mil em verbas rescisórias por realizar trabalho escravo, tanto na Bahia quanto também em Pernambuco. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público da Bahia. A ação fiscalizou empreendimentos no município de Centro-Sé e Casa Nova, além também de Santa Cruz, no sertão de Pernambuco. Centro-Sé e Casa Nova são aqui da Bahia. Impressionante, né? 2026. Conversei, inclusive, com a colunista da Rádio Celso, no meu jornal, o É Notícia, que você pode assistir todos os dias de 5 até 6 da tarde. E ela chamou atenção para isso. A gente pensa que está distante, que ficou nos livros de história, mas é o trabalho análogo à escravidão, que muitas vezes distou uma pessoa da realidade, que não sabe que existe outra vida e não sabe que está em uma situação de escravidão em pleno ano de 2026. Claro que ganha outras conotações, mas trabalho abaixo do salário mínimo, condições precárias. A gente acompanhou sobre o caso VTube também, que trouxe os debates. Conversei também com ela, a doutora Natália Oliveira. Você pode acompanhar ela no Instagram, @Natália do Trabalhista, e a gente debateu sobre isso. A dignidade do trabalhador precisa estar ali em primeira posição. No caso do VTube, teve situações de, por exemplo, funcionários pegando dinheiro do lixo, precisando botar uma mão na privada, tudo, teoricamente, no intuito de ser educativo nesse reality. Segundo divulgou o VTube, era para ser um reality educativo, era para ser um reality sobre o fim da exploração, só que acabou explorando os próprios funcionários, enquanto eles iam ali da situação, os patrões, VTube e Eliezer. O caos acontecia ali em casa e muitas vezes não temos como, dizer não ao patrão. Então essa questão que é o ponto, a hipossuficiência do trabalhador. Essa relação que muitas vezes tem um que manda e o outro obedece. Tudo isso precisa ser debatido, ainda mais quando o ambiente é familiar, doméstico, é mais difícil de ser visto. Então a gente precisa conscientizar, falar assim sobre. E a Natália do Trabalhista lá no Instagram, a doutora Natália Oliveira, advogada trabalhista, tanto nos ajuda lá no nosso É Notícia. Vamos seguir com mais informações. Inclusive, minha gente, vai chover essa semana aqui em Salvador, viu? Esta semana o tempo vai virar, foi um final de semana de solzão, de muito surf, com o swell agindo no mar, mas o sol ali foi predominante. Só que nessa semana, uma frente fria associada a um cavado tornará o tempo adverso. Os sistemas provocarão chuvas fracas a moderadas, acompanhadas de rajadas de vento. A partir desta quinta-feira, a frente deixará de atuar, mas o corredor de umidade seguirá mantendo a instabilidade no final de semana. Terça-feira, hoje, já vai chover, dia 17 de julho, com previsão de 90% de chance de chuva, ventos de 34 km por hora, o que é considerado forte, mínima de 20, máxima de 28 graus. Quarta-feira, o tempo é ainda mais instável, será o dia de mais chuva nesta semana. 95% de chance de chuva e ainda mais, vento muito forte, 42 km por hora. Temperatura segue no mesmo patamar. A partir de quinta começa a melhorar, mas o final de semana também deve ser chuvoso. Claro que a gente vai acompanhando, noticiando com certeza, na expectativa de não acontecer nenhum acidente. Vá com sua capa de chuva, com seu guarda-chuva, saia antes para o trabalho, porque a gente vai se molhar. Vamos virar para a página, vamos pro futebol, porque o jogador Neymar chamou a atenção após comentar em um post, um vídeo feito por IA, em que ele traria uma conotação para o Neymar da infância de que continuaria jogando futebol até a Copa do Mundo de 2026. O sonho do Hexa, com a mão do camisa 10, ainda estaria vivo. Pois é, Neymar comentou com emojis de lágrimas, de tipo assim, será que? O pessoal começou a colocar isso nas bolsas de aposta. Será que? Rapaz, minha gente, esse ano ele já foi para a Copa como um jogador semi-aposentado. Claro que eu tenho um papel de liderança, tudo mais, isso foi debatido, deixa quieto. Mas 2026 tem muita água para rolar, minha gente, calma. É muita polêmica e pouca resolução, que a gente não precisa de falar se Neymar vai estar ou não vai estar em 2026. Daí deixa para maio de 2030, na verdade, perdão, Copa do Mundo 2030. Deixa para maio de 2030, né? Vamos falar de uma CBF mais organizada, estruturada. Tiveram várias questões essa semana que repercutiram, como, por exemplo, o vídeo de
da CBF, que também foi postado ontem, em que a CBF falou, pode acreditar, em 2030 nós vamos chegar mais forte, e anunciou o novo amistoso, que o Brasil estará em campo de novo, e que é pra gente continuar torcendo, que não pegou legal. Teve também os últimos dias jogadores da seleção brasileira que estiveram nessa Copa de 2026 publicando desculpas, tudo em texto escrito, muitas vezes até escrito por assessorias, e pouca interação, conexão com o torcedor. É isso que a gente está sentindo falta, é isso que a gente está criticando. A seleção caindo na Copa do Mundo, uma seleção tão difícil como a Noruega, é normal. Mas a seleção não ter conexão, não mostrar garra ali dentro de campo, amor em vestir essa amarelinha que a gente, enquanto brasileiro, veste com tanta dor. A gente sabe que o nosso país tem tantas dificuldades, mas em alguns momentos a gente dá o luxo de falar, vamos torcer pelo nosso país, que tantas vezes não entrega nada pra gente, em diversos quesitos. A gente acredita. Só que, por outro lado, parece que os jogadores estão desconectados com a realidade e não vestem junto a esta camisa. Ou pelo menos podem vestir, pode estar lá em campo dando o máximo, mas não sabe fazer essa conexão. Eles realmente podem sentir a dor de não ter sido hexa, mas na hora de se comunicar com o torcedor, não tem sido efetiva, não tem sido legal, inclusive pela própria dona CBF, que teve seus últimos presidentes todos afastados, expulsos, tirados do futebol, de fato, por questões de tapetão, bastidores da política, e a gente espera que, na prática, a situação não aconteça da mesma forma, né? Na própria Copa do Mundo, a gente noticiou questões como essa, de Sami Khedira, atual presidente da CBF, que nos dificulta muito ter orgulho de todo esse processo que a gente vem passando. Esperamos que o ciclo até 2030 seja bem diferente. Falando em bem diferente, um caso me chamou a atenção também. Cartoloco. Não sei se vocês já ouviram falar desse influencer. Ele ficou muito conhecido por fazer brincadeiras de futebol, inclusive na Sport TV, ele começou por lá e depois ficou fazendo mais brincadeiras nas redes sociais. E ex-namoradas dele veio denunciar quesitos de abuso, quesitos de relação de agressão. Achou que ia morrer, inclusive. Gabriela Augusta comenta nesse sentido. Só que não é a primeira não, viu? Ex-namorada a denunciá-lo. 2021, caso parecido. Se a gente não vivesse no país da impunidade, em que agressores e diversos outros quesitos de crimes não tivessem a certeza de saírem na impunidade, esse ciclo não seria tão comum. Ciclo esse que muitas vezes leva ao feminicídio, porque no primeiro caso a gente bate, denuncia, não acontece nada. No segundo caso, xinga, denuncia, não acontece nada. No terceiro caso, progride, sei lá qual caso, o feminicídio acontece. A gente não pode viver no país da sensação da impunidade. Isso tem sido muito comum em quesitos de feminicidas, em quesitos de agressão às mulheres, inclusive com pessoas públicas, né? Que não tem mais medo de nada, nem as pessoas públicas. Quem dirá no privado, ali no ambiente doméstico, que muitas vezes não tem essa repreensão social também. Mas o esporte nos reserva uma grande emoção nessa terça-feira, porque foram 2 dias sem Copa do Mundo, aquela sensação dura tá chegando, última semana. E agora, eita, quase que eu falo Brasil, é à vontade, logo mais vem. França e Espanha fazem quase que, estão dizendo até que é um final antecipada de Copa do Mundo. De um lado, a França, atual vice-campeã do mundo, e na Copa de 2018 campeã do mundo, uma sequência maravilhosa, de uma campanha a mais consistente até aqui, irretocável. Do outro lado, a Espanha, que chega embalado com essa geração nova e que vem tentar fazer frente contra a França. É um jogão. A semifinal do torneio, que no outro lado tem a Argentina também. A Argentina vai jogar contra a Inglaterra, um confronto de gigantes, que com certeza também vai chamar a atenção. É o clássico histórico, inclusive, teve La Mano de Deus, de Maradona. Vou soltar um vídeo, inclusive, hoje, falando sobre isso no meu Instagram, @JoãoTran, em que teve La Mano de Deus 4 anos depois da Guerra das Malvinas. Então tem esse peso histórico entre esses dois. No caso da seleção francesa, amanhã a gente fala mais sobre isso, viu? De Argentina e Inglaterra. Eu tô prometendo, todo dia aqui vídeo durante a semana pra gente fazer essa atualização diária. No caso da seleção francesa, ela tenta alcançar a sua 3ª final consecutiva da Copa do Mundo, feito reservado a pouquíssimas equipes na história do torneio, como inclusive o Brasil. Já os espanhóis buscam voltar à decisão mundial, reafirmar o seu protagonismo de uma geração nova que quer sim conquistar, quer sim mostrar que já vem para fazer história.
É o final da geração francesa, praticamente, né? A geração francesa que vem desde 2018, sempre com muita força, e uma geração espanhola mais nova. Na Eurocopa, inclusive, essas duas equipes se confrontaram e foi pancada dura, com a Espanha vencendo. O que será que vem hoje, hein? A gente vai acompanhar, claro. E fechando, minha gente, com um convite para vocês acompanharem também a minha programação, acompanhar meu Instagram, acompanhar o É Notícia na Rádio Celso também. Hoje tem mais uma entrevista maravilhosa. Ontem eu conversei sobre TDAH. Foi dia sobre conscientização desse caso, desse transtorno, né? O déficit de atenção, a dificuldade na escola, tudo isso precisa ser muito bem acompanhado pelos pais. E quando você já é adulto, é mais difícil você fechar esse diagnóstico quando é adulto, mas pode sim acontecer. Inclusive, um dos fatores que o psicólogo que eu entrevistei, ótima a entrevista, inclusive com o psicólogo Lucas Scafuto, ele que é neuropsicólogo, ele explicou que até mesmo quando você é aquele motorista que é displicente no trânsito, às vezes bate muito carro, às vezes dirige muito em alta velocidade, é um dos sinais desse TDAH em idade avançada, que perceba como o TDAH pode interferir não só nos estudos, pode interferir nas relações, pode interferir no trânsito, por aí vai. Então precisa da nossa atenção. Não se esqueça sempre de acompanhar a nossa notícia, sempre com ótimas entrevistas, ótimos papos e conscientizações. Muito obrigado, viu, para você que me acompanhou. Hoje é terça-feira, de 14 de julho, eu falei 13, o vídeo todo. Terça-feira, 14 de julho, viu? Muito obrigado, um ótimo dia.